Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 7 até o verso de número 13. Segunda carta de Pedro, verso 7 até o verso de número 13. E eu convido a igreja a se colocar em pé e nós vamos ler alternadamente essa passagem. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estão reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, a igreja. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão aceitos e os elementos abrasados se derreterão. Juntos, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. O José já orou por nós. Vamos nos assentar, abrir o coração e ouvir a palavra do Senhor, meus irmãos. Um irmão muito querido, com quem eu convivi alguns anos atrás, professor universitário, ele, tempo integral, trabalhava no campus universitário, e ele foi ao seu trabalho, como ele sempre ia, estacionou o seu carro e foi trabalhar. Na hora do almoço ele precisava pagar um boleto no banco, não tinha essa facilidade de aplicativo que a gente tem hoje. Ele deixou então o campus universitário, foi ao banco, pagou o que tinha que pagar, voltou e foi fazer o expediente da tarde, professor de tempo integral, universitário. Quando ele foi embora, deu o horário dele ir embora, ele chega no estacionamento, o carro tinha sido roubado. E ele então aciona a polícia, faz um boletim de ocorrência, ele aciona o seguro, sinistro, carro roubado, vai para casa chateado, transtornado com toda aquela molação, o tempo que ele perdeu. E quando ele chega em casa, então, está tomando banho, aquela hora ali que você fica pensando um monte de coisa, os pensamentos indo e vindo, ele sentiu um frio na espinha. Ele lembrou que quando ele saiu e ele voltou, a vaga estava ocupada, e ele estacionou em outro lugar. E ele voltou lá no campus universitário, o carro dele estava lá. Esse é um exemplo de uma pessoa bastante esquecida, com a memória muito fraca, e que enfrentou assim, um bom desgosto, muitos dissabores, porque ele não lembrou de uma coisa tão básica: onde é que eu deixei meu carro? Existem outros esquecimentos corriqueiros, que talvez deem menos amolação, ou não. Quando você, por exemplo, esquece a data de aniversário de namoro ou de casamento, isso aí pode trazer graves consequências. Ou quando você esquece de pagar o tal boleto, né? Você vai ter que pagar aí juros, uma multa. Quando você esquece de comparecer a um compromisso e isso te deixa muito chateado. São coisas corriqueiras que podem acontecer comigo e com você. Agora, tem casos que são mais graves. Quando a pessoa passa por um trauma, ela pode inclusive ter uma amnésia, que é um problema aí de saúde mental, esquecer o nome, esquecer quem ela é. Uma falta de memória causada, né, por uma situação assim. Os crentes, nós, muitas vezes sofremos também de amnésia. Amnésia espiritual. Quem fala isso é um PhD em aconselhamento bíblico chamado Robert Kelleman, que tem excelentes livros
em diversas áreas do aconselhamento bíblico. Vale a pena você conhecer o trabalho dele. Kellerman diz que nós sofremos de uma amnésia do futuro. Hoje em dia, o nosso futuro eterno com Deus saiu da tela do nosso radar. Nós professamos que esperamos a volta de Jesus, mas na prática, no dia a dia, é como se isso não constasse no nosso radar. E essa é a amnésia espiritual que Kellerman nos desafia a lembrar, né, e nos confronta em relação a isso. E por causa dessa amnésia, a perda é muito maior do que o transtorno de um carro estacionado num lugar diferente, ou até da data de aniversário, de casamento esquecida. Porque nós muitas vezes na prática estamos nos esquecendo da volta de Jesus, nos esquecendo da eternidade. Grandes prejuízos nós podemos ter na nossa caminhada espiritual. Nada como a eternidade, a lembrança da eternidade para nos motivar a permanecermos firmes, andando com Jesus e nos santificando cada vez mais. A carta de 2 Pedro que nós lemos é uma carta muito especial nesse tema da escatologia. Nós já estudamos no ano passado, no ano da esperança. Eu decidi retornar a este texto, embora eu não tenha pregado esse texto no ano passado, foi outro pastor, devido ao objetivo que nós temos de falar sobre a esperança final que impacta o presente, dentro da temática nossa da santificação. Qual a relação que pode haver entre a eternidade, a volta de Jesus e o nosso chamado para uma vida de santificação. Essa carta ela é muito especial. Os estudiosos reconhecem que nenhum outro livro do Novo Testamento, embora sejam curtas as referências sobre a volta de Jesus, mas nenhum outro livro do Novo Testamento tem detalhes tão explícitos sobre como será o fim do universo. E vale lembrar também que quando Pedro escreve essa carta, já é no final da vida dele, no final do seu ministério, a perseguição sobre a igreja está assim sendo tremenda, muita gente morrendo, sendo martirizada por causa da fé em Cristo Jesus, e perseguição e desânimo andam juntas, uma como causa e outra como efeito. E falar então da eternidade, falar da volta de Jesus, era um fator motivador muito necessário para que os irmãos continuassem perseverando e caminhando ao lado de Jesus. O capítulo 3, ele inicia falando de lembrança e esquecimento. A gente não leu, né, aqui em 2 Pedro capítulo 3, não vamos fazer isso para economizar o nosso tempo, mas o primeiro versículo fala que Pedro tinha escrito 2 cartas, essa e a primeira, para despertar com lembranças o povo de Deus. Significa que estava tendo ali uma amnésia no meio daquele pessoal, sob a influência de gente que estava desacreditando da volta de Jesus no meio da igreja. Então Pedro vai falar nesses primeiros 6 versículos da importância de recordar as palavras dos profetas do Antigo Testamento, de Jesus e dos apóstolos que deram continuidade ao ministério de Jesus a respeito da vinda do Senhor. No verso 4, aqueles que desacreditavam da volta de Jesus estavam dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Prometeu e nada até agora. E eles deliberadamente esquecem, verso de número 5, de como Deus vem conduzindo a história do mundo. Então, esse tema de lembrar da eternidade, não sofrermos dessa amnésia, é muito necessário para a nossa caminhada. O texto bíblico que nós lemos, inclusive o verso 4 que eu citei, fala que o dia final está agendado por Deus. As expressões aqui são a vinda de Jesus, o dia do juízo no verso 7, o dia do Senhor no verso 10 e o dia de Deus no verso de número 12. Todas essas expressões falam então desta culminância, desse clímax da história humana, quando Jesus vai retornar e ali vai haver grandes acontecimentos ali. Tudo prometido pela infalível palavra e promessa de Deus. E para reforçar esse argumento do apóstolo, ele faz menção de que na criação foi a palavra de Deus que trouxe origem a tudo que foi criado. No dilúvio,
que foi um momento de destruição daquela criação original, uma manifestação do juízo de Deus, foi também pela palavra de Deus que o dilúvio aconteceu. E agora então Pedro usa o mesmo raciocínio para dizer, também será pela palavra de Deus, pela promessa de Deus, que esse dia virá, o dia do juízo, o dia do Senhor, o dia de Jesus, a volta do Senhor Jesus Cristo. E se, meus irmãos, se Deus disse, se Ele prometeu, significa que mesmo que a gente está aí tão atolado de coisas, cheio de correndo para um lado para o outro, significa que apesar da correria toda, o relógio da vinda do Senhor está avançando. Esse dia está se aproximando de nós. E nós precisamos nos lembrar sempre, diariamente, trazer à nossa memória esta realidade, esta promessa, esta palavra de Deus, de que Jesus voltará e que a eternidade vai começar para nós, a nossa experiência ali, a partir da volta de Jesus. Esse grande dia, no futuro da história, ele faz toda a diferença na sua luta diária contra o sofrimento, em relação aos desafios do dia a dia, em relação ao pecado que todos nós temos que lutar na nossa experiência pessoal. Com que finalidade esse grande dia foi agendado? É isso que eu gostaria de destacar no texto bíblico. A primeira finalidade que nós encontramos aqui do dia V, o dia da vitória, o dia da volta de Jesus, é que esse dia foi agendado para restaurar toda a criação do nosso Deus. Restauração. É grande a expectativa da restauração da criação. Todos nós clamamos pela eternidade, mesmo que a gente não esteja percebendo isso. Você concorda? Que há dentro de nós um anseio não percebido muitas vezes sobre a volta de Jesus. Sempre que nós nos sentimos angustiados na nossa existência, essa angústia é um lembrete de que essa angústia precisa acabar, que precisa existir um mundo onde não haja mais angústia. Quando há injustiças que acontecem na nossa vida, conosco ou com terceiros, a gente fica indignado e fala, isso não podia ser assim, isso tem que acabar, tinha que ter um jeito para isso não mais acontecer. É o nosso anseio pela eternidade falando alto. Todo o sofrimento que nós já vivemos aponta para a eternidade, e também as coisas boas, todos os bons prazeres da vida, nenhum deles nos completa de maneira satisfatória. E C.S. Lewis falava com muita sabedoria que os bons prazeres que Deus nos dá, que são incompletos, insuficientes, são apenas lembretes de que tem um prazer maior que não está aqui nesse mundo. Por isso nós ansiamos pela volta do Senhor. Essa é a expectativa da restauração que toda a criação possui. Em Romanos 8, no capítulo 8, versículo 19, nós temos falando ali da ardente expectativa da criação, não está falando necessariamente apenas dos seres humanos, mas de tudo que foi criado, aguarda a revelação dos filhos de Deus. No verso 21, na esperança, verso 21 de Romanos 8, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Verso 22, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Mesmo a natureza criada por Deus, as plantas, os animais, os mares, as estrelas, há na criação material de Deus um anseio pela sua redenção. O pecado afetou tudo isso. O pecado não afetou apenas a nossa imagem e semelhança com Deus, mas afetou todo o cosmos. E nós, crentes, também ansiamos por esta redenção, por essa restauração. No verso de número 23 de Romanos 8, esse eu convido a igreja para ler comigo, leiamos. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O dia do Senhor foi marcado, está marcado, dia e hora, para que esta redenção do nosso corpo, a nossa adoção como filhos, seja consumada, materializada na presença de Deus.
O texto bíblico de 2 Pedro 3, de 7 a 13, vai usar expressões como fogo, abrasados, incendiados e derretimento, ou o verbo derreterão. Isso mostra, meus irmãos, que esse dia da restauração será o dia de um grande incêndio. Assim como a primeira criação, ela foi submergida pela água e foi renovada, mesmo que ainda não nos mesmos termos do que Deus vai fazer. Desta vez, esta criação que nós conhecemos hoje, que é diferente daquela antes do dilúvio, essa também vai passar. Nós vamos experimentar no nosso mundo um incêndio cósmico, porque não vai se limitar ao planeta Terra, mas tudo aquilo que Deus criou vai passar por esse incêndio, né? Como diz aqui a palavra do Senhor. Os céus passarão, os elementos se desfarão abrasados, a terra e as obras que existem na terra serão atingidas. Será um momento aterrador, porque fala aqui de estrepitoso estrondo, dos elementos se desintegrando, algo avassalador que vai deixar o dilúvio. O dilúvio comparado vai ser um pequeno refresco, porque o dilúvio atingiu só a terra. Agora vai ser o cosmos inteiro. Todos os tsunamis juntos não fazem frente a esse momento aterrador e avassalador que será o dia da vitória de Jesus. E ele será pavoroso para quem não tiver o sangue do Cordeiro na porta do seu coração. Como foi o anjo destruidor no Egito, que levou pavor e morte para as casas dos egípcios, mas poupou o povo de Israel, aqueles que colocaram o sangue do Cordeiro na porta das suas casas. Essa grande catástrofe, meus irmãos, eu não tenho tempo de desenvolver isso muito aqui agora, mas é importante que entendamos que mesmo que os termos aqui são muito fortes, não significa que a terra será aniquilada, zerada, e que Deus virá com um novo céu e uma nova terra totalmente diferente disso aqui que nós conhecemos, um game over total e começa tudo do zero. Não será assim, seria um contrassenso, porque isso seria admitir que Satanás conseguiu a vitória dele. Ele tentou o primeiro casal, o casal caiu, e aí a terra foi amaldiçoada, o universo foi amaldiçoado por causa do pecado de Adão e Eva. Satanás teria vencido. Não será uma aniquilação, mas será uma renovação, como será a ressurreição dos mortos. Não importa se nós fomos desintegrados no pó da terra, queimados ou cremados ou queimados no incêndio, ou se afogados num rio, num oceano, todos nós ressuscitaremos. E assim Deus fará também com a sua criação. Meus queridos, nós, porém, verso 13 de 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 13, nós, porém, versículo 13, por favor, esperamos, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O dia do Senhor está agendado e está marcado para que haja a renovação da criação de Deus. Esse dia não vai passar em branco, mas a boa criação de Deus será restaurada. E tudo isso, meus irmãos, graças à pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus morreu, porque Jesus ressuscitou, é que a criação, nós e a criação seremos redimidos e restaurados. Tudo será restaurado. Tudo aquilo que o pecado quebrou em Cristo será refeito, será restaurado. E uma expressão linda do profeta Abacuque nos diz que a terra se encherá de quê, meus irmãos? Da glória de Deus. Deus será exaltado em toda a sua criação. Esse será o grande dia do Senhor. Essa é a mensagem da Bíblia Sagrada, e nós precisamos nos lembrar sempre, meus irmãos, desse dia, desse acontecimento, do que está reservado para nós no futuro, porque isso fará e faz diferença na nossa vida diária, na nossa luta perante os sofrimentos, os desafios da vida, a nossa luta contra o nosso próprio pecado, ou contra as consequências do pecado do mundo nas nossas vidas. E aqui eu quero propor algumas reflexões para os irmãos. Se o dia do Senhor será o dia
da vitória do Senhor, onde tudo será restaurado e renovado, para o que nós temos vivido? Porque nós acabamos de relembrar aqui que isso que nós conhecemos vai passar. Esse mundo como nós conhecemos vai passar. Todo investimento material, todo trabalho, toda edificação, todo projeto que está ligado à terra vai passar. Só aquilo que tem a ver com o novo céu e a nova terra que nós esperamos é que vai permanecer. Para que mundo nós estamos vivendo? Para esse mundo ou para o próximo? Jesus disse, olha, eu não peço que os tire do mundo, eles estão no mundo, mas não são do mundo, não vivem para o mundo. Esse é o chamado nosso como discípulos. Onde tem estado o seu coração? Nós com muita facilidade somos propensos a colocar o nosso coração nas coisas criadas e não no Criador. Inclusive coisas boas, como a família, como o trabalho, como a saúde, como bens. Não necessariamente isso é uma coisa ruim, mas quando a gente coloca o nosso coração nisso, nós estamos vivendo para as coisas criadas e não para o Criador. E a prova disso é que quando uma das coisas criadas que nós idolatramos, ela de alguma maneira é afetada, uma doença, uma perda, nós desmoronamos. Para que mundo nós estamos vivendo? Quais têm sido os nossos objetivos de vida na nossa caminhada aqui? No casamento, por exemplo, nosso objetivo, nós levamos em conta que haverá essa renovação de todas as coisas, que a eternidade está chegando, e isso determina a maneira como nós nos relacionamos no casamento, como nós criamos os nossos filhos, como nós trabalhamos. Nós temos vivido hoje na expectativa da eternidade. E meus irmãos, uma coisa que nós precisamos estar atentos é sobre as nossas expectativas no presente tempo em que nós estamos vivendo. Porque às vezes nós temos expectativas irreais, como se aquilo que vai acontecer na eternidade já devesse acontecer aqui agora. Deixa eu exemplificar isso para você. Quando eu espero que todas as pessoas sejam perfeitas e não me machuquem, isso é uma expectativa realista? Não é. Isso é na eternidade. Quando eu acho que a vida vai ser sempre tranquila, que não vai ter problema algum, nenhum dissabor, isso é uma expectativa realista? Não é, meus irmãos. Quando eu fico alarmado porque fui demitido, ou porque tenho um diagnóstico de uma enfermidade, ou porque um conflito surge, e isso me derruba, me tira do meu equilíbrio, isso é uma expectativa realista? Nós estamos lidando com essas coisas, com a visão de eternidade, a visão do reino de Deus. Quando eu canso de lutar, seja contra sofrimentos, meus pecados, relacionamentos difíceis, dá vontade de jogar a toalha, entregar tudo, jogar tudo para cima, eu estou agindo com realismo. Porque quando todas essas coisas que eu mencionei aqui acontecem, eu estou querendo trazer para cá e para agora aquilo que é para lá e depois, na eternidade. Ali sim, tudo vai ser perfeito. E portanto, isso deveria gerar em nós mais paciência nas lutas, mais misericórdia nos relacionamentos, mais expectativa da volta do Senhor. Ao invés de nós nos desesperarmos, nós devíamos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. É lá, e é então que as coisas serão assim. Mas eu encontro aqui nesse texto, meus irmãos, uma segunda finalidade para o dia da vitória, o dia do juízo, o dia do Senhor. Além de ser uma data marcada para a restauração de todas as coisas, essa é uma data marcada por Deus, o nosso Pai, para julgar os pecadores, para julgamento de todos os moradores de todas as épocas que habitaram e habitam ou habitarão nesse planeta. O versículo de número 7 fala do dia do juízo. Os outros textos falam vinda de Jesus, dia do Senhor, dia de Jesus, mas agora esse é bem específico, é o dia do juízo, e será o juízo final. É um dia, é pontual, não haverá outro depois, não houve outro antes desse dia. Esse será o dia do juízo. E no verso 7, uma expressão muito forte que fala na sequência, pode seguir o versículo,
que é o dia da destruição dos homens ímpios. Isso é muito forte, meus irmãos. Dia da destruição, o dia que vai marcar o fim da oportunidade do arrependimento para os ímpios, que somos nós, para os pecadores, que somos todos nós, pois todos pecaram e carecemos da glória de Deus. O tempo e a oportunidade do arrependimento vai encerrar nesse dia. E esse dia do juízo será tanto um dia de condenação quanto um dia de redenção. O mesmo dia que vai ser amargo para uns, vai ser doce para outros, para nós que temos uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Eu falei de esquecimento no começo, mas poderia falar também de negação, ou, para usar um termo da nossa época agora, negacionismo. Eu não sei o que é pior aqui, a amnésia em relação ao futuro ou o negacionismo em relação ao futuro. A nossa confissão de fé de Westminster, que, como nós bem sabemos, resume com muita sabedoria as principais doutrinas da Bíblia, ela nos diz que Deus já determinou um dia que vai julgar o mundo por meio de Jesus Cristo. Nesse dia, os anjos apóstatas serão julgados e todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra, todos nós, compareceremos perante o tribunal de Cristo. E a confissão de fé conclui dizendo, para dar conta dos seus pensamentos, palavras e obras. Todos nós compareceremos, meus irmãos. Mas graças a Jesus Cristo e a nossa união com Cristo, nós vamos prestar contas da nossa vida para recebermos um galardão que nós não merecemos, mas que Deus prometeu. Mas quanto à penalização pelos nossos pecados, essa Cristo já pagou na cruz. Então o nosso comparecimento é para galardão, não é para condenação. Mas para os demais será uma prestação de contas que vai resultar em condenação. Jesus, ele é tanto o cordeiro que tira o pecado do mundo, manso, que vai mudo para a cruz, como ele é o leão da tribo de Judá. Ele salvará a uns e condenará a outros. Ele é o justo juiz, como eu li da confissão de fé, que vai exercer esse julgamento sobre toda a terra. Em Apocalipse 6,16, há uma expressão que fica lá escondidinha no final do versículo 16, quando o juízo de Deus se abater sobre toda a terra, ele fala que as pessoas vão se esconder da ira do cordeiro. O cordeiro-leão, o leão-cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Será um dia de redenção final, de consumação da nossa redenção, para aqueles ímpios, que se arrependeram dos seus pecados, sinceramente, não apenas religiosamente, formalmente, mas arrependimento sincero, sentido. Eu não mereço o perdão do Senhor, a graça de Deus, eu reconheço quem eu sou aqui dentro, mas eu creio na misericórdia de Deus revelada em Cristo. Para esses dias será dia de salvação, aqueles que colocaram a sua fé no Cordeiro que se sacrificou por eles. Mas será o dia da condenação final, dia da destruição dos ímpios rebeldes. Em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, o texto começa dizendo: a alma que pecar, essa morrerá. Essa é a sentença de Deus, é a sentença do leão, da tribo de Judá. E a única forma da alma que pecar não morrer é que alguém morra no seu lugar. E foi isso que Cristo fez por nós. A nossa confissão de fé também nos ajuda a compreender e esclarece que nesse grande dia do juízo, Deus vai manifestar a sua glória, tanto a glória da sua misericórdia nos salvos, quanto a glória da sua justiça naqueles que serão condenados, e serão condenados por não conhecerem a Jesus, por não obedecerem ao Senhor Jesus. E nessa condenação, a confissão de fé é muito crua quando ela diz, mas bíblica, de que serão lançados em tormentos eternos e punidos com destruição eterna pelo justo juiz de toda a terra. Meus irmãos, o tema do inferno é extremamente antipático nos nossos dias, mas foi um dos temas que Jesus mais abordou. E às vezes a gente fica cheio de dedo, de constrangimento de falar disso, mas esse é um ensino bíblico necessário
é uma questão até de amor para com os perdidos, que esse tema seja abordado, e a vida seria muito injusta, vocês creio que vão concordar, se não houvesse inferno, se não houvesse uma prestação de contas perante o Criador de tudo o que a humanidade vem fazendo. Seria muito injusto, meus irmãos, que a barbárie, a maldade, ao longo de todos esses milênios, estivesse sendo praticada e ninguém tivesse que prestar contas diante do seu Criador. E a sentença da destruição final dos rebeldes será que quem quis viver sem Deus nesse mundo, vai viver longe de Deus na eternidade. Do mesmo jeito que a pessoa preferiu viver aqui, ela vai preferir viver lá. O problema é que viver sem Deus presente na sociedade, como está hoje, por meio da sua igreja, por meio do seu Espírito Santo, você consegue imaginar uma sociedade onde não há nenhum valor que venha de Deus, onde cada um define o que quer fazer, como quer fazer? Não dá para pensar, irmãos, é inimaginável. Como é inimaginável todas as delícias, toda a beleza do que Deus está preparando para o seu povo, é inimaginável uma sociedade de pessoas ressuscitadas, porque é isso que a Bíblia diz, que vão passar a eternidade longe de Deus. Em Lucas 13, versículos 27 e 28, nós encontramos o que vai dar uma ideia, uma palhinha de como vai ser. Mas ele vos dirá, isso aqui é Jesus falando, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim. Viveram longe de mim, apartai-vos de mim por toda a eternidade, vós todos os que praticais iniquidades, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, a igreja do Senhor, mas vós lançados fora. O dia da vitória de Jesus, o dia V, será o dia do juízo final, em que Deus salvará o seu povo e condenará os ímpios rebeldes. Será o dia do acerto de contas com Deus. Lembrar dessas verdades, meus irmãos, é algo poderoso para nos ajudar, nos auxiliar na nossa luta contra os sofrimentos, os desafios do dia a dia, contra o pecado. Em 2 Pedro 3,9, nós encontramos que Deus está dando este tempo antes do dia do Senhor, exatamente por ser longânimo. Deus pode, muita gente pode acusar Deus de ser cruel, de lançar as suas criaturas no inferno, mas na verdade Deus é apresentado aqui como um Deus longânimo e misericordioso, que está dando tempo para que as pessoas se arrependam e não precisem ser condenadas. Isso significa, meus queridos, que nós precisamos encarar com muita seriedade esse julgamento final. O negacionismo desse dia do juízo é extremamente danoso para quem faz isso. Então, se você ainda não tem uma intimidade com Deus, não fez uma aliança com Ele por meio de Jesus, não feche os olhos para essa realidade, não adote uma postura negacionista ou uma postura de deixa isso para lá, não vou me preocupar com isso. São horrores no inferno que aguardam aqueles que negam a Jesus, que não têm com Ele uma aliança. E por isso é importante que cada um de nós pense aqui a quem nós temos servido, se a nós mesmos ou a Cristo, se nós temos uma aliança com Cristo ou não. E aqui um alerta para você que é presbiteriano, reformado, calvinista. Eu sou, tá? Com muita gratidão a Deus por entender a palavra de Deus dessa maneira. Mas cuidado. Cuidado, porque a gente pode estar se apoiando numa doutrina bíblica, a chamada doutrina da eleição, e descansando, que por causa dessa doutrina eu estou salvo, eu estou garantido. Se você não tem frutos de um coração quebrantado, não tem frutos de alguém que tem andado com Deus, fruto do Espírito, ao contrário, se você tem vivido para si mesmo, com egoísmo, com falta de amor para as pessoas, para com Deus, um coração rebelde, cuidado. Não basta ser presbiteriano, calvinista, reformado e acreditar na doutrina da eleição. Você precisa nascer de novo, ter uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Gênesis 18, 25, deixa bem claro na parte final do versículo: não fará justiça o juiz de toda a terra. O juiz de toda a terra conhece os corações
E se você ainda não se converteu a Jesus, você precisa fazer isso no melhor interesse da sua alma por toda a eternidade. Agora, você que já é um crente, não esqueça disso, traga isso constantemente ao seu coração. Haverá um dia do juízo final e Deus tem reservado ali em Cristo para você, não a condenação, mas o galardão e a salvação por toda a eternidade. E eu quero terminar com uma terceira finalidade, e essa aqui é muito especial para o objetivo do nosso biênio da santificação. Uma finalidade para o dia V, o dia da vitória de Jesus, que está agendado, para estimular a nossa santificação, para nos encorajar a realmente nos dedicarmos a uma vida de santidade. Meus irmãos, nós iniciamos neste ano a série Todo o Conselho de Deus. Desde fevereiro, já são 4 meses. Vocês já ouviram 18 pregações nessa temática da santificação, do conselho de Deus, do aconselhamento bíblico. Nós estamos preparando uma novidade, na segunda quinzena eu vou apresentar para vocês. Mas eu tenho pregado os 3 últimos sermões, incluindo esse, procurando esclarecer e motivar a você, motivar a nossa igreja no caminho da maturidade cristã e da santificação. Um dos sermões que eu preguei fala sobre como acontece esta santificação. É preciso haver a conversão, a mortificação, a vigilância. Qual o alvo dessa santificação? A glória de Deus. E se eu não me preocupo com a glória de Deus, eu tenho que me perguntar o quanto de fato eu amo a Jesus, porque se eu amasse eu estaria preocupado com a glória de Deus e não com a minha glória. E nesta mensagem de hoje, falando da eternidade, meu alvo, meu foco aqui é trazer para você uma motivação de por que eu deveria me empenhar, continuar me empenhando, continuar buscando a santificação. Paul Tripp, no livro que nós estamos indicando nesta mensagem aqui, o livro Você Acredita, ele está sendo estudado numa das classes da nossa CBD, com o pastor Rogério, e acho que com Leandro, e é isso? Ok, nesse livro, Paul Tripp, que é um doutor em aconselhamento bíblico, ele diz que a eternidade, a doutrina da eternidade, não apenas nos diz o que vai acontecer no futuro, mas também nos diz a melhor maneira e mais sábia maneira de viver aqui e agora. E este é o meu objetivo, de tratar da eternidade, para trazer isso à sua lembrança e direcionar você, motivar você a uma vida mais sábia, a investir na sua santificação pessoal. Esse dia da vitória do Senhor nos convoca e nos motiva a um viver santo e piedoso. Versículo de número 11, de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Vamos ler juntos? Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 14, por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Você percebe aqui a conexão entre a doutrina e a vida prática, como que a doutrina deve nos impulsionar, nos encorajar numa vida de santificação, que ele chama aqui de procedimento santo, de piedade, de uma vida em paz com Deus e nos relacionamentos e no próprio coração, uma vida sem manchas, uma vida irrepreensível. Eternidade e santificação andam juntas. Por isso a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, a doutrina da santificação progressiva está aqui mais uma vez diante de nós. Eu espero que esse conceito esteja realmente sendo captado pela igreja. Nós somos salvos não apenas nós somos salvos para além de irmos para o céu e desfrutarmos da eternidade, nós somos salvos para nos santificar,
progressivamente, cada dia mais aprendendo a ser como Jesus, mudando o coração, os valores, aprendendo a ser o que nós já somos, uma nova criatura, e mudando consequentemente a partir do coração nossas emoções desordenadas, nossos comportamentos pecaminosos, nossos relacionamentos conflituosos, tudo isso sendo mudado progressivamente, porque não é aqui que vai ser perfeito, a partir de uma obra de Deus no nosso coração. O fato de que Jesus vem a qualquer momento deve nos deixar vigilantes, dedicados na nossa consagração. E o fato de que isto é uma incerteza, nós não sabemos quando será, deve fortalecer e encorajar esta diligência da nossa parte, esperando e apressando a vinda do Senhor. Só um detalhe: esperar a gente entende, é ter paciência. Apressar parece que é o contrário, né? E parece também que nós podemos evangelizar, orar e trabalhar bastante, que aí Deus muda o calendário dele e Jesus volta mais rápido. Não é assim, tá, irmãos? Isso aí tem igrejas que ensinam isso, púlpitos que ensinam isso, mas a igreja reformada, na sua maioria, não entende assim. Nós entendemos que o dia da volta de Jesus está decretado. O que significa apressar é que nós vamos trabalhar ativamente, intencionalmente, para cooperar com Deus, para que esse dia aconteça. O Deus que determinou o dia, Ele determina os meios, e os meios somos nós, a igreja, pregando o Evangelho, trabalhando, santificando, assim a volta do Senhor está prestes a acontecer. Meus irmãos, imagine a diferença então que fará na sua caminhada, no seu objetivo da santificação, quando você se sentir exausto por ter que lutar contra pecados na sua vida, você saber que nunca mais você vai precisar lutar contra o pecado, a partir da sua morte ou a partir da volta de Jesus. Imagine como será na sua caminhada da santificação, quando você às vezes se sente tão fraco, tão pequeno, saber que você é herdeiro desse novo mundo, co-herdeiro com Cristo. Pensar na eternidade é um fator de grande motivação para a nossa caminhada. Eu quero encerrar, meus irmãos, reforçando que quem tem olhos na eternidade vive e morre do jeito que Deus quer. No norte da África, no ano de 203, uma mulher cristã chamada Perpétua, ela foi presa dias após o seu batismo cristão. Ela era de uma família rica, tinha 21 anos e um bebezinho, um menininho. E ela foi presa. E a igreja estava sofrendo uma terrível perseguição, como foram aqueles 250 primeiros anos da história da igreja. E ela foi condenada então a ser executada, como parte dos jogos públicos na arena romana. E ela pediu então para sua mãe, para o seu irmão, cuidar do seu bebezinho, porque ela sabia o que o futuro reservava para ela. Mas enquanto ela estava presa, ela escreveu um diário. Esse diário é o registro mais antigo que se tem de alguém que morreu pela causa de Cristo, na história da igreja. E é o registro mais antigo escrito por uma mulher cristã, o Diário de Perpétua. E ela, enquanto estava presa ali, aguardando o dia da sua execução, ela compartilhou da sua fé com seus perseguidores, compartilhou da sua fé com os outros detentos, e uma tônica que ela sempre falava: lembrem-se do dia do julgamento final. Porque ela tinha isso na mente dela, ela se lembrava disso, e ela sabia que ter esta expectativa de futuro, de uma prestação de contas e de uma eternidade que ela iria desfrutar com Jesus, foi um fator de motivação para ela se submeter ao martírio cristão. O relato daqueles que contam o dia da sua morte ali na arena escreveram: o dia da vitória deles chegou, e com semblantes alegres eles marcharam da prisão até a arena como se estivessem a caminho do céu. Perpétua seguia a passos rápidos, como uma verdadeira esposa de Cristo, a querida de Deus. Perpétua, a querida de Deus, a caminho do céu, no Coliseu e naquela arena. Ela não se esqueceu, ela lembrou de todo o seu coração da eternidade, do dia da vitória de Jesus, e isso a fortaleceu
para ela viver os poucos dias que ela pôde viver como cristã e enfrentar a morte. O dia da nossa morte, meus irmãos, é o dia também da nossa vitória. Vamos nos lembrar que em breve nós estaremos para sempre com o Senhor. E que isso nos ajude na nossa caminhada aqui, quando enfrentarmos lutas, desafios diários, sofrimentos, pecados que nós precisamos abandonar, que esse dia da vitória final do Senhor, o grande dia do futuro da história, faça diferença no nosso dia a dia. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, continuemos nos santificando e consagrando as nossas vidas ao Senhor. Vamos ouvir o coro mais uma vez.